Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. É pouco, irmã. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que eu tenho de voltar nessa casa para falar do amor do Senhor e para render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por manifestar a nossa voz em gratidão ao Senhor. Quando a irmã Elza me chamou há 2 semanas atrás, e ela falou: irmã, é um culto de ação de graças. Eu falei: Senhor, eu preciso agradecer, então eu vou. Porque tem sido um ano tão difícil para todos nós, não é verdade? Tem sido um ano de muitas lutas, de muitas perdas, como o pastor já tem dito. Tem sido um ano de dificuldades, mas tem sido ano de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Não existe dinheiro, não existe posse, não existe posição, não existe conhecimento, não existe sabedoria, não existe nada que possa nos livrar, a não ser a mão do Senhor. Então eu tenho muito a agradecer, amém? E não foi por acaso que quando eu ouvi essa palavra, quando eu ouvi esse convite, já existia uma palavra que fervia no meu coração, e eu falei: Senhor, é essa palavra, o Senhor vai falar comigo e vai falar com a tua igreja. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 50, e eu vou tentar ser breve, porque o tempo é curto, mas nós vamos ouvir o Senhor falar comigo e com você, amém? Enquanto você abre, eu agradeço a Deus pela vida do pastor e da pastora, pela confiança de me dar essa oportunidade mais uma vez. Nós estamos congregando ali na Assembleia de Deus, Ministério do Brás. Somos filhos da Assembleia de Deus. Minha mãe é missionária, esposa de pastor. Meu pai já dorme no Senhor. E nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Aguardando o dia que Ele virá nos tirar desses momentos de tribulações que nós temos vivendo. Amém? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os seus cabelos, e beijava os pés e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, ele saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele disse: fala, mestre. E Jesus disse: um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e o outro devia 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Me fale, por favor, qual deles amará esse credor mais? E Simão, respondendo, disse: eu tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Eu entrei na tua casa e você não me deu água para os meus pés, mas essa regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo, mas essa, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso, eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os seus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma passagem que, durante
as minhas leituras bíblicas sempre ficava me incomodando. Porque se a gente pega, eu tenho mania de ficar olhando o rodapé e ver as referências, e aí você pega e lê aqui, só lendo, ele vai te jogar lá para João, e aí você vê Maria, né? Porque ali dá-se o nome, é Maria, irmã de Lázaro, que havia sido ressuscitado, e ela está na casa de um tal de Simão também, que oferece um banquete para Jesus, e ela derrama azeite na cabeça do Senhor. E aí você lendo lá as referências, as concordâncias, volta lá para Mateus, se não me engano, e vai falar de uma outra mulher que também quebra um vaso e rega os pés de Jesus, e ela está na casa de Simão, e ela unge os pés do Senhor e enxuga, e Jesus fala, deixa ela, o que ela está fazendo vai ser lembrado, porque está me ungindo para a minha morte. E eu ficava trabalhando com essas 3 passagens na minha cabeça e falava, tem alguma coisa que não bate, uma hora fala o nome que é Maria, outra hora fala que é pecadora, Senhor, me ensina, mas nunca parava para meditar, e quando foi essas 2 últimas semanas, eu parei para meditar nessa palavra. E aí a primeira coisa que eu quero te dizer, que são pessoas diferentes. Nós estamos falando lá em João de Maria de Betânia, irmã de Lázaro, irmã de Marta. E ela rende graças ao Senhor, né, oferecendo a ele um vaso de alabastro cheio de nardo. E aqui em Lucas a gente fala de uma mulher conhecida como a pecadora, uma mulher de má fama. E nós não estamos em Betânia, aqui nós estamos em Naim. O capítulo 7 do livro de Lucas começa contando a saída de Jesus de Cafarnaum em direção a Naim. E quando Jesus está saindo de Cafarnaum, e aonde Jesus estava, ele estava sempre rodeado por uma multidão. Aonde Jesus estava, sempre tinha muita gente em volta dele, esperando por o que ele podia fazer, esperando para ver as coisas que aconteciam. O ministério de Jesus ia se firmando e as pessoas iam reconhecendo como Messias, como Filho de Deus, através dos milagres que ele ia fazendo, das libertações. E a Bíblia conta no capítulo 7, começa contando a história de um centurião romano. Ele era romano, ele não era judeu. E os romanos estavam ali por ocasião de dominarem os judeus, de governarem sobre os judeus. Então os judeus não aceitavam o governo dos romanos e havia ali um embate entre romanos e judeus. Os rabinos, os mestres, não se misturavam com os centuriões, porque não era de bom tom se ver falando com um romano, alguém que estava explorando o seu povo. Em contrapartida, os romanos tinham os judeus como escória, como uma raça maldita. Então eles não se misturavam, mas um centurião que havia aberto o seu coração para o Senhor, que havia crido, independente dos preconceitos e diferenças de povos, que havia se entregado para o verdadeiro evangelho, ele não se preocupou com essas diferenças. E ele era um homem diferente, porque um servo dele fica doente, e um servo naquela época era uma ferramenta, era uma posse. E quando uma ferramenta quebra, você encosta e compra uma nova. Quando um servo envelhecia ou adoecia, ele era abandonado para morrer. Mas o servo do centurião ficou doente, e ele se lembrou de Jesus. E quando ele se lembra de Jesus, ele se lembra das diferenças sociais que existem entre eles, e ele fala, eu não posso ir até ele. Mas eu tenho amigos judeus, e eu vou pedir para eles irem. Então a primeira coisa que eu entendo na hora de agradecer e de render graças é que nós precisamos ter amigos na nossa caminhada. Porque o centurião me ensina que através do amor que ele tinha, ele fez amigos judeus e ele falou, não é bom que esse homem seja visto comigo, mas eu tenho amigos entre ele. E eu vou pedir aos meus amigos que peça por mim a ele. Então não se sinta sozinho nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas aflições, nas suas angústias. Cadê a irmã Adriana? Não se sinta sozinha.
Porque o Senhor preparará amigos que intercedam junto com você. E o capítulo 7 conta que os judeus vão até Jesus e falam: olha, esse homem foi bom para nós, construiu uma sinagoga para nós, e agora ele pede por um servo dele. Já é incomum ele pedir por um servo. Então, ajuda ele. Acontece que Jesus começa a se dirigir a caminho da casa do centurião. E antes que Jesus chegue lá, os servos do centurião vêm encontrar Jesus e falam para ele: o nosso Senhor diz para você não ir, porque Ele não é digno de te receber na tua casa. Ele acha que se você for lá, não é bom para você. Ele não se sente digno, mas Ele diz: eu também tenho homens sob o meu comando. Assim como você tem anjos e poder, ordena aos teus anjos que entrem na minha casa e o meu servo será curado. Não precisa vir até mim. A fé dele era tão grande que ele sabia que da onde Jesus estivesse, Jesus podia curar o servo dele. Jesus não se encontrou com o centurião. O centurião não falou olho a olho com Jesus. Mas quando os servos voltam para a casa do centurião, o servo doente está sarado. E Jesus diz: eu nem em Israel vi tanta fé quanto a desse homem romano. Ele não se importou com o cargo, com a posição. Os centuriões eram homens que auxiliavam os governadores, eram homens que comandavam as guardas reais. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha status, mas ele não estava preocupado com a posição, com os cargos. Ele estava se entregando à fé que brotava dentro dele. E Jesus sai de Cafarnaum, deixando o servo do centurião curado. De Cafarnaum para Naim é caminho de um dia. E a gente é tão interessante que a gente entre na cultura da época para a gente entender todos os detalhes desse texto. Jesus caminha de Cafarnaum para Naim durante um dia. Caminha como, irmã Cláudia? É andando mesmo, irmã. Não foi de carro, não. Não foi de Uber, não. Foi andando. E foi acompanhado da multidão. E quando Jesus vai chegando em Naim, aquela multidão que acompanha Jesus, ouvindo as palavras, e talvez cantando, e talvez glorificando, começa a chegar na porta de Naim, mas vem vindo uma outra multidão saindo. Você lembra qual é? A multidão de um cortejo fúnebre. Então, enquanto as vozes de alegria vão entrando na cidade, vem vozes de pranto chorando para as portas da cidade para sair. Uma viúva com um único filho vai saindo, levando o filho no esquife, chorando. Mas por que essa viúva chora? É só a perda do filho? Não, não é só a perda do filho. É a perda do único. Era só aquele que ela tinha. Mas é só porque era filho único, irmã Cláudia? Não. É porque ela já era viúva e não tinha mais marido também. Ah, então foi só por solidão e tristeza, porque agora ela vai viver sozinha? Não. Porque agora ela estava condenada a viver à margem da sociedade. Uma mulher não podia trabalhar. Uma mulher não tinha renda. Uma mulher só poderia ser sustentada pelos membros da sua própria família do sexo masculino. E ela perdeu o marido. E agora ela perdeu o filho. Então ela sabia que uma vida de miséria e de mendigância é esperado. Porque ela não seria aceita na casa de ninguém. Porque ela não teria ajuda de mais ninguém. E eu imagino o desespero daquela mulher, e talvez dentro dela, ela estava gritando por dentro e pensando: o que eu vou fazer da minha vida? Sabe quando você chega naquela situação que você olha e fala: não tem mais esperança para o que eu estou vivendo, e daqui para frente, eu não sei mais o que vai ser de mim, porque a minha última esperança, o meu fiozinho de esperança, eu estou levando para sepultar. Eu não sei como que foi o seu ano, se você perdeu o emprego,
se você perdeu alguém, se alguém ficou doente, se alguém foi embora, se você perdeu as suas economias. Mas talvez você esteja naquele fiozinho de esperança e vendo que a luz está se apagando e você não tem aonde se apegar. E aquela viúva no meio daquele cortejo, com todo mundo chorando, ela nem viu quem vinha na direção dela. Às vezes a dor faz isso com a gente. Não permite que a gente enxergue o que vem na nossa direção. Não permite que Jesus está vindo na nossa direção e que nele habita a esperança, que nele habita a possibilidade de vida, que nele habita a luz, a vida e a ressurreição. Mas ela não viu isso. Enquanto o centurião, que não se sentiu digno, mandou que fossem ao encontro dele rogar, ela não pediu nada. Ela não pediu nada, porque ela não via mais nada que se podia fazer. Para ela não dava para fazer mais nada. Mas Jesus olha para aquela mulher, e a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão. Será que foram as lágrimas? Será que foi o grito dela? Será que ela estava se rasgando e jogando poeira na cabeça? O que é que comoveu Jesus? Não! É porque na onde há luto, irmãos, não tem como ser hipócrita. Você consegue rir de mentirinha. Você consegue esboçar uma alegria falsa, mas a dor é sincera. A dor é verdadeira, não tem como esconder a dor, não tem como esconder o sofrimento. E o que moveu o coração de Jesus foi a sinceridade do sofrimento. Foi saber intimamente ao que aquela mulher estava sendo condenada. E Jesus olha e fala para ela: não chora. Não chora. Está difícil, mas não chora. Está solitário. Não chora. Talvez a gente espere ouvir tantas palavras de Jesus, e talvez a multidão que estava acostumada a ouvir Jesus falando: levanta e anda, cego vê, surdo abre o ouvido e ouve, a ti te digo, levanta. E a multidão criou uma expectativa ao ver ele indo em direção ao esquife, e talvez pensou: o que será que o mestre vai dizer? Mas ele só disse: não chora, não chora. E quando Jesus toca no esquife, o filho da viúva se levanta e senta. E a surpresa e a barulho de festa, porque como aquilo pode estar acontecendo? Já estava aberta a cova, já estava decretada a falência, já tinha se dito que acabou. Ela nem pediu nada, porque não tinha mais nada para ser feito, mas ela encontrou graça no olhar do mestre, e o mestre a socorreu, porque havia sinceridade. Porque havia sinceridade. E Jesus entra na cidade. O cortejo acaba, e talvez as duas multidões se misturaram, e Jesus entrou na cidade. E, irmãos, quando a gente prega, algumas pessoas que tenham essa experiência aqui poderão dizer, quando a gente ministra, quando a gente prega, é uma coisa diferente que acontece dentro da gente, além da relação espiritual de tudo que está acontecendo, porque nós também estamos sendo ministrados, mas o nosso corpo tem uma exaustão. É natural. Quando a gente prega, às vezes eu saio e vou pregar, e eu prego durante 45 minutos, 1 hora, e parece que eu fiz assim uma jornada de 3, 4 horas andando, porque eu estou exausta, eu estou cansada, a voz já foi, as emoções se esvaíram. A gente quer descansar, a gente quer parar. Mas Jesus, embora sendo Deus, estava num corpo humano, não conseguia ter esse momento de descanso. A multidão o apertava o tempo inteiro, o exprimia o tempo inteiro. Ele saiu de Cafarnaum fazendo milagres, ele passou o dia inteiro durante a caminhada com aquela multidão. Ele entra em Naim, ele encontra aquela situação que mexe com ele.
ele continua entrando na cidade, mas ele não consegue parar, porque a multidão está ali. E a multidão quer ver o que ele pode fazer, o que é que ele pode dar, como ele pode me ajudar, o que eu posso tirar dele. E os discípulos de João, ao verem o que aconteceram, vão ao encontro de Jesus e começam a falar para ele: é você mesmo o Messias, ou a gente devia esperar mais alguém? E Jesus fala para ele: volta para João e fala para João o que vocês têm visto. Porque naquele momento em que eles perguntam, a resposta de Jesus não foi em palavras. Jesus cura pessoas, Jesus liberta de opressões malignas, Jesus faz milagres e eles saem dali maravilhados. E Jesus está ali, a multidão está em volta dele, sabe-se lá quem está ali em volta dele, mas eu sei que os fariseus estavam lá também, e olhando para Jesus. E os fariseus, que são uma classe de pessoas estudadas e que se orgulhavam de saber muito e de serem muito experimentados, se sentiam diferentes, se sentiam separados, se sentiam superiores aos outros judeus. E eles estavam o tempo inteiro procurando ocasião de achar acusações contra Jesus. Mas a Bíblia diz em algumas passagens que Jesus entrou na casa de alguns fariseus para comer. E dessa vez um fariseu chama Jesus. E a Bíblia é tão incisiva que o verso diz que ele rogou a Jesus. O fariseu não simplesmente falou: se você não tiver o que fazer, passa lá em casa e come comigo. Não, ele rogou a Jesus. Isso quer dizer que talvez Jesus resistiu. A Bíblia não fala, mas se ele precisou rogar, talvez Jesus disse: não vai dar tempo. Não, vamos. Não, agora não pode. Não, vamos. E muitas pessoas insistem pela presença de Jesus, como o fariseu fez. E de tanto ele insistir, Jesus aceitou e foi ao banquete que ele estava preparando. E aí, a gente começa a entender um outro detalhe desse texto. Eu te falei um pouco de Jesus, aquele a quem merecia ser adorado. Agora eu vou te falar um pouco sobre as formas de adoração que poderiam ter sido prestadas. Quando uma pessoa de importância era convidada para um banquete na casa de alguém, existiam alguns ritos da própria cultura, do próprio costume da época. Fariseu não era uma pessoa pobre, fariseu era uma pessoa rica, irmãos. Então a casa do fariseu era a casa de um rico. A casa dos ricos geralmente era construída ao redor de um pátio. Então havia um pátio central, talvez com jardins e fontes, e a casa com muros rodeava aquele pátio. A Palestina é um lugar quente, arenoso, terroso. Quem vem de Cafarnaum para Naim enfrentou o deserto. O calçado no pé era apenas uma sola presa por tiras. Então, no caminho tem pedra, tem terra, tem buraco, o sol ardendo, a areia queimando. O que acontece com o pé desse viajante, irmãs? O pé machuca, o pé fere, o pé incha. E se o meu Jesus foi 100% homem e 100% Deus, o pé dele estava dolorido. E quando ele vai para a casa do fariseu e conhecendo os ritos, esperava-se que de primeira oportunidade o fariseu lhe ofereceria água para lavar os pés, porque era um ritual. Todos que chegavam na casa estavam com os pés sujos, então os pés precisavam ser limpos. A água era oferecida para refrescar o pé, para lavar a ferida, e assim o hóspede podia descalçar os pés e se assentar à mesa. Embora a água fosse cara, é um lugar escasso e quente, água é caro, mas se oferecia, principalmente porque era um mestre sendo recebido, e na casa de um homem rico. Um outro costume deles era que o anfitrião colocava a mão no ombro do visitante e o beijava. E esse beijo, esse ósculo que Jesus diz para Simão que não recebeu, significava: eu te recebo. Esse beijo significava: eu te honro. Você é bem-vindo.
E um terceiro costume da época, que era muito comum, é que uma gota de perfume ou de azeite ou de unguento era pingada na cabeça. Talvez isso era uma honra que o viajante recebia, que o visitante recebia. E talvez fosse uma alusão aos reis quando são ungidos, ou seja, na minha casa eu te trato como um rei, entra. Na minha casa você tem toda a honra como um príncipe, entra. Então eles tinham esse hábito. Eles ofereciam água para os pés, eles beijavam a visita e eles ungiam a cabeça da visita. Acontece que o fariseu rico não conseguiu fazer nenhuma das três quando Jesus chegou. Embora ele rogou que Jesus fosse, Jesus entrou e sentou à mesa, mas não recebeu nenhuma honraria. E ali, naquele pátio, era comum que o que estivesse acontecendo, qualquer pessoa da rua podia entrar. Mesmo que ela não fosse convidada, mesmo que ela não conhecesse o dono da casa, ela podia ver o tal do rabino, o tal do mestre que estava na casa, e ela podia parar para ouvir. E eu acredito que daquela multidão, muitas pessoas entraram e foram se aglomerando no pátio, foram se sentando próximo da mesa, porque era comum para eles. Havia um mestre ali, com certeza eles debateriam algum assunto, e as pessoas eram curiosas para ouvir. E no meio dessas pessoas curiosas, alguém que já tinha andado no meio daquela multidão, que já tinha ouvido falar de Jesus, que já tinha escutado as palavras de Jesus, que já tinha sido mexida pelo amor de Jesus, se sentiu na obrigação de ir. Eu tenho que ir, eu preciso ir lá. Jesus está na mesa de Simão, eu quero ir lá. Mas as pessoas sabem que eu sou uma mulher de má fama. Mas as pessoas me conhecem pelas coisas que eu já fiz. Mas o mestre está lá. Mas o mestre demonstrou amor pela minha vida com aquelas palavras que eu ouvi ele falando. Aquilo mudou a minha vida, aquilo mudou o meu destino e eu quero ir lá. Eu quero agradecer, eu me sinto amada, eu me sinto perdoada. Eu vou levar o que eu tenho. E o que eu posso dar? Eu já sei. Eu tenho um vaso de alabastro com um unguento caro dentro. O alabastro por si só já era caro. Era um mármore polido, feito em forma de botija, com um gargalo fino, para que se fosse quebrado e tirado o unguento dentro. O unguento dentro do alabastro significava em torno de 1 ano de salário. Então dá para você ter noção do que ela tinha ali com ela. Era 1 ano de salário. Então valia muito. Uma vez quebrado o alabastro, não se podia guardar mais. Tinha que se usar. E era hábito também da Palestina usar muito para se friccionar e se ungir, porque o unguento ajudava a relaxar, ajudava a perfumar, ajudava a sarar feridas. E ela só tinha aquilo. Ela falou, é isso que eu vou levar? Eu vou oferecer para ele. Embora fosse conhecida de todos como uma pecadora, como uma mulher de má fama, embora ela soubesse que o fariseu não olharia para ela com bons olhos, ela foi e se misturou no meio da multidão. E quando ela chega e ela vem por trás e ela vê Jesus naquela mesa rebaixada, que a gente precisa entender que não é a nossa mesa alta, era uma mesa baixa, com tapetes e divãs, e para se sentar era preciso se reclinar e pôr os pés para trás. Então ela vem por trás, olhando, e ela fala, ele está ali. E eu vou oferecer o meu unguento para ele de presente, como gratidão por tudo que ele fez por mim. Acontece que quando ela começa a se mover em direção à mesa onde Jesus está sentado, ela começa a pensar em quem ela é. Ela começa a se lembrar de o porquê que ela é conhecida como pecadora. E ela começa a entender o que aquelas palavras de Jesus fizeram com a vida dela. Embora todos ali estão olhando e falando, ó quem chegou. Ó quem... Nossa, não olhe agora, mas veja só quem teve coragem de aparecer no banquete onde está Jesus. Ela não está muito preocupada com isso, não.
ela vai olhando para Jesus e vai caminhando devagarinho, e olhando para ele de costas. Jesus nem está vendo ela, ele está de costas. E ela começa a olhar e falar: você me amou, você cuidou de mim, as tuas palavras me sararam, foi o que você disse que mudou o meu destino. Foi da forma como eu vi você tratando as pessoas que eu senti que eu podia ser diferente, eu podia ser melhor. Existe esperança para mim. Eu não preciso me condenar a um passado desgraçado de pecado, porque você olhou para mim de uma maneira diferente. A minha vida pode mudar através do teu perdão e da tua graça, e eu preciso te agradecer, porque mudou tudo quando eu te conheci. Mudou a minha vida, mudou o meu estado, mudou o meu coração, e agora eu tenho para onde ir, eu tenho destino, eu tenho um céu me esperando. Eu não preciso mais me importar com o que estão falando, com quem está se cutucando. Eu só quero agradecer, eu só quero adorar, eu só quero te honrar, eu só quero demonstrar o meu amor. Porque ela olhava para ela na sua condição de pecado, de desgraça, de miséria, de falta de esperança, e olhava para o mestre como a sua esperança, como a sua força, como a sua vida. É dele que vai brotar vida para mim, é dele que eu vou conseguir. E conforme ela vai se aproximando da mesa, aquilo tudo vai fluindo dentro dela de uma maneira. Era só para entregar o azeite e talvez derramar na cabeça dele. Era só para talvez pôr a mão e falar: posso ungir seus pés em gratidão ao que você fez? Mas, irmãos, ela é tomada, inundada pela comoção de ter sido amada e perdoada, e ela não consegue esboçar mais palavras quando ela chega aos pés do mestre. O mestre está com os pés para trás, debruçado à mesa, e quando ela vem se ajoelhando, as lágrimas estão se inundando e começam a pingar nos pés de Jesus e a rolar, e vai se formando aquela lama nos pés do Senhor, e ela olha e ela: o que eu estou fazendo? E ela toma uma atitude que para aquela época era indecente para qualquer mulher. Ela solta os seus cabelos em público e começa a passar os cabelos nos pés de Jesus. Uma mulher não podia ficar mostrando seus cabelos. Uma mulher, depois de casada, uma vez casada, ela cobria os cabelos e nunca mais ninguém via os cabelos dela em público. O cabelo era parte da intimidade. E ela solta os cabelos para mais uma vez ser julgada, mas ela está compenetrada no que ela tem para oferecer. Ela não está preocupada com o que os outros vão dizer. Porque muitas vezes a gente prepara a mesa, a gente decora a casa, a gente escolhe a roupa, e depois a gente passa o tempo inteiro do jantar interessada no que os outros vão dizer. O que será que disseram da minha roupa hoje? O que será que disseram do hino que eu cantei? Será que repararam em como eu arrumei os bancos? Será que perceberam o que eu coloquei na mesa? Mas o principal, que é a adoração e a entrega, não depende de movimentações externas, vem do íntimo do coração. E quando ela começa ali a enxugar naquela situação constrangedora, talvez, ela se lembra do nardo, do vidrinho. Eu preciso oferecer, mas não sai mais voz. Ela quebrou e derramou nos pés de Jesus, e numa ação repetitiva de amor e gratidão, ela beija os pés, enxuga os pés e massageia os pés com um unguento. E Simão olha para aquela cena e fala: o que é isso? O que ela está fazendo? E por que ele está deixando?
Como é que eu posso considerar esse homem profeta? Será que ele não sabe quem ela é e o que ela é? Eu não sei quantos rótulos você já recebeu na sua vida. Eu não sei quantas vezes você já foi apontado por alguma coisa que você fez, pela forma como você fez, pelos erros que você cometeu. E as pessoas, elas são más. A memória das pessoas em se lembrar dos nossos erros, das nossas falhas, às vezes é longânima, né? Dura e dura e dura. E você, por mais que você tente, por mais que você faça, as pessoas não se esquecem dos seus erros. As pessoas não se esquecem onde você falhou. E eu vejo o fariseu fazendo isso com aquela mulher. Porque se aquela mulher estava ali, se rendendo em gratidão ao mestre, é porque ela não era mais uma pecadora. A fé já havia entrado na vida dela. As palavras do Senhor já tinham mudado a vida dela. Ela não era mais uma pecadora. Ela estava ali para render graças, porque ela se sentia amada e agradecida por aquilo que Deus já tinha feito na vida dela. Mas as pessoas continuavam apontando ela por uma pecadora, pela fama dela. Acontece que quando Simão começa a olhar e falar, se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele ia saber. E ele não deixaria essa mulher tocar nele. E Jesus olha para ele, porque Jesus sabia o que ele estava pensando, e fala, olha, Simão, eu queria te dizer uma coisa. E ele fala, claro, mestre. E eu imagino que talvez Simão pensou assim, agora é a minha hora. É agora. Porque se ele está na minha casa, alguma coisa ele deve ter trazido para mim. Algum milagre ele vai fazer. Alguma coisa de bom vai acontecer aqui para mim, porque afinal de contas, o fariseu aqui sou eu o homem importante, o estudado, e eu dei a oportunidade dele sentar na minha mesa. Então, alguma coisa ele deve ter trazido para mim, em troca do banquete que eu ofereço para ele. As pessoas, às vezes, negociam com Jesus. Eu vou na igreja, o que é que o senhor vai fazer por mim? Eu já orei hoje. Já jejuei, entreguei meu dízimo, já ajudei lá, até limpei. Mas e o que é que o Senhor vai fazer por mim? Já abri as portas da minha casa para o Senhor entrar, o que mais o Senhor quer? Não vai fazer mais nada por mim? Não trouxe nada para me oferecer hoje, Jesus? Vou embora desse culto com as mãos vazias, porque de novo não vai ouvir a minha oração, não vai fazer nada por mim? O coração de Simão não era um coração agradecido. Era um coração orgulhoso de alguém que já achava que tinha feito o bastante, convidando Jesus para se sentar na sua mesa. Não era necessário fazer mais nada por Jesus. Ele já tinha feito o suficiente, porque ele era um homem santo, religioso, conhecido. Não tinha muito mais o que se fazer para Jesus, a não ser o que ele já estava fazendo, oferecer uma posição de honra na sua mesa. Mas a pecadora se ajoelha, se debruça em lágrimas e entrega tudo que ela tem nos pés do Senhor. E Jesus olha para ele e fala, Simão, eu queria te dizer uma coisa. Fala. O quê? Do jeito sábio de Jesus de ensinar com mansidão e com amor, ele usava muito as parábolas. E ele vira para Simão e fala, Simão, havia um homem que tinha 2 devedores a ele. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. E o credor, sabendo que nenhum dos 2 ia ter condição de pagar, falou, faz o seguinte, esquece a dívida, você me deve 50, está tudo bem, você me deve 500, está tudo bem também, pode ir. E os 2 homens foram embora. Simão, quem você acha que amou mais esse credor, que teve mais gratidão e mais amor? Ah, Jesus, óbvio, foi o que devia 500, né? Exato, foi o que devia 500. Você está vendo essa mulher e só agora Jesus vira para a mulher. Depois de tudo aquilo acontecido, ele fala, você está vendo essa mulher? Quando eu cheguei na sua casa hoje, Simão, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Mas essa mulher está regando os meus pés com as suas lágrimas. A sua água foi muito cara para oferecer a um simples viajante, Simão.
Para que eu vou oferecer todos os dias da minha semana para o Senhor? O meu domingo já está de bom tamanho. Para que eu vou oferecer todo o meu tempo para o Senhor? As 2 horas de culto já está de bom tamanho. Para que eu vou me envolver com as coisas do Evangelho e sair falando? Ter aceitado Jesus já está de bom tamanho. A tua água foi cara demais para lavar os meus pés, mas essa mulher tem lavado os meus pés com as águas do coração dela. Sabe, Simão, quando eu cheguei, você não me beijou. E as pessoas repararam isso, que eu não sou bem-vindo na sua casa. Mas essa mulher não se importa com os meus pés sujos e machucados. Ela não cansa de beijar e beijar e beijar e beijar e beijar os meus pés, em demonstração do amor que ela tem por mim. Você não pingou uma gota de azeite, qualquer azeite que você tivesse, e pingasse na minha cabeça, as pessoas entenderiam que você me trataria com honra nessa hora. Mas essa mulher quebrou um vaso de um unguento caro, que ela guardava talvez para a sua velhice. Ela deu para mim, para os meus pés sujos e empoeirados, porque era tudo que ela tinha para oferecer em gratidão em tudo que já aconteceu na vida dela. Ela me deu o tudo dela, em gratidão, porque ela entendeu que poderia até valer muito, mas não valia o tudo que ela já tinha recebido. Sabe, Simão, quando a gente tem muito a ser perdoado, é impossível não amar demais e não agradecer do fundo da alma. Mas quando a gente não sente que não tem nada para ser perdoado, a gente também não ama tanto assim, Simão. Em outras palavras, Simão, você não me ama, você só quer se usufruir da minha presença e da multidão olhando em volta o que acontece, mas ela não está aqui para ocupar um lugar na mesa, ela não está aqui para ser notada pela sua presença, ela nem sequer me dirigiu palavra, mas o coração dela clamou alto e gritou. Por isso, quem mais amou, mais foi perdoado. E é por isso que eu digo, Simão, os pecados dela foram perdoados, mas não foram perdoados naquela hora, meu irmão. Já haviam sido perdoados, ele só estava confirmando o que havia acontecido na vida daquela mulher, publicamente, para que ela pudesse ser lembrada, não como a mulher pecadora, mas como a mulher perdoada. Ela será lembrada como a mulher perdoada, como a mulher amada do Senhor. E Jesus olha para ela e fala: filha, os seus pecados já estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Não se importe mais com as pessoas. Não se importe mais com os nomes. Vai em paz. A tua fé te salvou. Não foi o banquete que te salvou. Não foram as lágrimas que te salvou. Não foi o azeite que te salvou. Não foi o preço do unguento que te salvou. Mas foi o ato de fé. Igual ao centurião, que não se importou com os costumes da época, mas a fé dele buscou por Jesus independente da posição. Ela buscou por Jesus independente do que estava acontecendo com a fama dela. Igual a viúva que havia perdido toda a esperança e se encontrou com o mestre sem palavras e foi olhada pela sinceridade. Ela foi olhada pela sinceridade da ação das lágrimas que ela derramou.
você está aqui hoje para agradecer, e o que você veio agradecer, não são as suas lágrimas que moverão o coração de Jesus, não é o tamanho da oferta que você ofertou que mudarão o coração de Jesus, mas a sinceridade e a fé, é a minha sinceridade para com Deus, naquilo que eu tenho, naquilo que eu dou, naquilo que eu dou, é a minha fé que me alimenta e me salva. Olhe para o teu Salvador nesta tarde, olhe para o teu Salvador e diga: meu mestre, eu quero derramar a ti a minha gratidão pelo ano que se passou, pelas covas que se fecharam diante de mim, pelas vezes que me livraste e eu nem vi, meu Senhor, pela história que o Senhor mudou em mim. Eu quero te agradecer por escrever em mim uma história com os teus dedos, Senhor. Independente de como as pessoas me olham, eu quero te agradecer. Independente de como as pessoas me conhecem, Senhor, sou eu e o Senhor, eis a minha adoração, eis a minha entrega, a minha devoção. Se eu precisar, Senhor, me expor, eu vou me expor para te amar. Se eu precisar, Senhor, me curvar e entregar o melhor que há em mim, eu vou entregar, porque o Senhor merece a minha adoração. É a fé, é a sinceridade que mudará a nossa relação com o Senhor. E quando você fizer a sua entrega, faça isso de coração e saia em paz. Em paz. Pare de se angustiar. Pare de se preocupar. Pare de pensar no que os outros estão falando. Pare de se economizar. Pare de achar que já está de bom tamanho o que você está fazendo. Comece a entregar aquilo que está lá no fundo de você. Não faz com você o que a viúva talvez pensou: acabou, não dá mais tempo, não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Você está diante do mestre, dá tempo sim. Pare de ficar achando que já acabou o tempo, que já acabou a energia, que já passou a oportunidade. Você está diante do mestre, prostre-se diante dele e agradeça. Agradeça, agradeça. Não importa quantas vezes você vai repetir a ação. Unja, enxugue, chore. Unja, enxugue, chore. Unja, enxugue, chore e beije. Mas eu já fiz isso, faça de novo. Unja, enxugue, chore e beije os pés do seu mestre. Irmã, mas eu já fiz de novo, faça de novo. Unja, enxugue, chore e beije. E agora o que eu devo fazer? Unja de novo. Enxugue de novo os pés do mestre com seus cabelos. Chore de novo. E beije de novo. Até que você ouça a voz do mestre dizendo: vai em paz. Vai em paz. Amém? Que você possa glorificar ao nome do Senhor pelo que Ele fez com você durante o ano de 2020. Que haja profunda e sincera adoração no seu coração. Que a voz do mestre ecoando e dizendo: não chore,
console o seu coração. E que você possa se prostrar e quebrar o unguento diante dos pés desse mestre, que tem cuidado das tuas feridas, que tem cuidado de você com amor. Se sinta amada nessa tarde, porque eu estou me sentindo amada. Eu estou me sentindo amada pelo meu Senhor. Eu estou me sentindo olhada por Ele. E que você saia daqui nessa tarde com essa palavra em nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.